Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem? A aula hoje é de História. A prof vai explicar para vocês o conteúdo da página 5, 6, 7 e 8, que fala a diversidade das pessoas, tá? A gente vive num planeta onde existem milhares de pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Somos todos únicos, somos todos diferentes. E aí, somos únicos mesmo? Não, nós somos diferentes, somos únicos de certa maneira, porém, dentro da sociedade, dentro desse planeta gigante, onde tem milhões de pessoas, nós não somos os únicos, nós pertencemos a grupos, a comunidades, a um país, certo? Então, o modo de vida de cada um, de cada região é diferente. Então, assim, se pegando um exemplo de quem mora na área rural, tá? Por exemplo, as pessoas que moram na área rural, elas são únicas, mas elas têm costumes parecidos, elas têm modo de vida parecido, elas frequentam lugares parecidos. Isso não nos torna único, tá? Então, assim, lá na agricultura, o agricultor faz uma horta, planta os seus legumes e os seus vegetais. Mas todos os agricultores fazem isso. É um costume, né? É o que identifica aquele grupo que mora na zona rural, que mora na área rural, onde tem as plantações. O modo de vida dessas pessoas é comum entre eles, tá? O modo de vida é comum entre eles isso. A vida em grupo, a gente costuma praticar, exercer ou gostar ou frequentar lugares onde o grupo que eu estou inserido pratica, vai ou faz, né? Por exemplo, vocês vão à mesquita, mas não é todo mundo da cidade que faz isso. É um grupo, é uma comunidade que frequenta esse local. Então, essa é a identidade de vocês, entende? Assim como os japoneses. Os japoneses têm a cultura deles, têm o modo de vida deles. O lugar onde eles frequentam é comum para eles. Os turistas, os visitantes podem até ir nestes lugares, mas aquele grupo tem aquelas referências como sendo suas, de característica deles, né? De vivência, tá? A nossa história, ela vai muito além disso. Eu não vivo sozinha no planeta, nunca vivi, não tem como sobreviver sendo sozinho. Precisamos um dos outros, tá? Então, eu preciso da minha família para me proteger, eu preciso dos meus pais para me dar estudo, comida, habitação, né? E esses conhecimentos são passados de geração para geração. Nem tudo a gente aprende na escola. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo com os nossos pais, que aprenderam com os seus pais, com seus avós, bisavós e assim por diante. Essa é uma diversidade cultural, porque quando chega um grupo de portugueses que encontrou um outro grupo de indígenas, eram culturas diferentes, linguagens diferentes. Aquele grupo de indígena, eles tinham seus hábitos que era comum a eles. Os portugueses tinham hábitos comuns a eles. Houve uma mistura, uma troca de conhecimento e aí expandiu. Vindo os outros, também a gente só acrescentou ainda mais esses conhecimentos, essa cultura, essa transmissão de conhecimento virou uma rede. Então a gente depende do nosso próximo para isso. E além da minha família, eu pertenço a um outro grupo, sem ser o meu grupo familiar. Eu pertenço a um grupo do meu bairro, né? Então, eu preciso do meu bairro para eu poder sobreviver, porque os meus vizinhos podem me ajudar no momento de necessidade, podem tirar uma dúvida, podem, enfim, né? Os vizinhos servem para isso. É um grupo. O grupo onde eu moro, meu bairro, a minha comunidade é um grupo
também, diferente do meu grupo familiar. Porém, com hábitos, gostos parecidos. Porque se eu não gosto de morar no bairro X, não me encaixo naquele grupo, eu procuro um outro bairro para eu morar, onde eu me sinta melhor, onde eu me identifico com as pessoas. Então, eu sou argentina, não me identifico aqui no Brasil. Eu vou morar onde? Na Argentina, onde eu me identifico? Ou se eu sou espanhola, eu não me identifico morando no Havaí, então eu vou procurar um outro lugar onde eu me identifico. Aonde as pessoas têm os mesmos gostos ou gostos bem próximos ao meu, bem parecidos com o meu, tá? Então, a que grupo eu pertenço? Eu pertenço ao grupo onde as pessoas tenham gostos parecidos, comuns, né? As pessoas se vestem mais ou menos parecido com o que eu acho que é correto, com o que eu me visto, frequentam lugares que eu gosto também, então é um lugar bom para eu morar, é este grupo que eu pertenço, tá? A gente pode pegar um exemplo, por exemplo, de dança. Eu não gosto dessa dança, então eu não pertenço a esse grupo, tá? Eu pertenço a um outro grupo que pratica um outro tipo de dança, a mesma coisa para o esporte. Eu não me identifico no grupo de quem joga futebol, não é o grupo que eu gosto. Não me identifico, vou procurar um outro esporte aonde o grupo de pessoas que estão ali tenham gostos bem parecidos com os meus para eu poder praticar. E eu estou me sentindo bem, é este grupo que eu pertenço, tá? Então, as pessoas, desde os primórdios, desde a época das cavernas, elas se habituaram a viver em grupos. Elas não vivem sozinhas, cada um no seu mundo. Não. Elas juntam os conhecimentos, elas somam os seus conhecimentos para poder sobreviver. E isso na época das cavernas já era assim. Então, as pessoas na época das cavernas também já viviam em grupos para se proteger, para construir o seu abrigo com mais facilidade, para conseguir uma maior quantidade de comida, porque em grupo você consegue caçar muito mais do que se você estivesse sozinho. O risco que você corre em grupo é menor do que se você estiver sozinho. Então, há muitos anos as pessoas vivem em grupo e isso não é diferente hoje. Nós também vivemos em grupo, seja no meu grupo familiar, seja no meu grupo escolar, seja na minha comunidade, tá? E os nossos antepassados? Os nossos antepassados têm muito a acrescentar. Porque quando você conversa com seus avós, por exemplo, ou seus bisavós, eles contam histórias de um lugar, de uma comunidade que você não conhece. Então ele conta histórias que você imagina como era aquele lugar ao qual seu avô, seu bisavô, seu tataravô pertencia. Mas você não pertence àquele lugar. Você vive num outro grupo, você pertence a um outro lugar hoje, que não é o mesmo, tá? Tudo muda, né? Tudo se transforma, mas os nossos avós, os nossos tataravós, os nossos pais, eles têm essa função de transmitir esse conhecimento que não está no livro, que não está numa sala de aula, que é a vivência que eles tiveram lá no passado em outras comunidades. Só que assim como os imigrantes vieram para cá e trouxeram seus modos de vida para cá, a gente aprendeu muito com isso. E a gente, como que eu vou dizer? A gente coloca isso na nossa vida, né? Porque, por exemplo, eu sou brasileira, nascida aqui, mas eu gosto de comida japonesa, não é da minha cultura. Então, se eu vou fazer um jantar, por exemplo, eu vou convidar pessoas que gostam da mesma comida que eu, porque é o que estará sendo servido. É um grupo de pessoas que têm os mesmos gostos, de uma cultura que não é minha, de uma cultura que é lá de fora, mas que eu inseri no meu grupo, no meu dia a dia, certo?